A Bíblia, querido, ela vai nos dizer que o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele sempre teve um zelo muito grande pela sua criação. E quando o povo de Israel estava cativo ali no Egito, Deus ele resolve então socorrer aquele povo e arrancar aquele povo daquele lugar. E a Bíblia vai dizer que Deus ele levanta um homem por nome de Moisés, e ele como líder ali, ele vai até o Egito, e a Bíblia diz que com mãos fortes e braço estendido, o nosso Deus agora arranca aquele povo das garras de Faraó, tira aquele povo da escravidão, da tirania faraólica. Agora Deus começa então a tratar com Moisés alguns assuntos que ele precisava tratar, e um desses assuntos era: Moisés, eu quero que você suba até ao Monte Sinai, aonde eu, o Senhor, vou passar orientações para que esse povo que saiu do Egito siga algumas regras e ande em alguns caminhos que eu, o Senhor, ordenarei que eles têm que andar se eles quiserem ficar na minha presença. Agora, a Bíblia vai dizer que Moisés então, ele sobe ao monte, e por 40 dias e 40 noites ele permanece ali naquele lugar, e aquele povo que estava lá embaixo, quando os dias foram passando, já começaram a murmurar, já começaram a dizer que Deus tinha matado a Moisés, que ele tinha morrido, que ele não desceria mais. Então aquele povo pega Arão e força Arão a fazer um bezerro de ouro, para que ali ele seja o Deus deles. Mas quando isso está acontecendo, a Bíblia vai dizer que Moisés desce e intervém naquilo que está acontecendo, acaba com aquilo tudo. E a ordem de Deus era que o Moisés passasse aquele povo os mandamentos para que esse povo andasse segundo aquilo que Deus desejaria para eles. Esses mandamentos não eram para o mal, eram para o bem. E quando Moisés ele lê aqueles mandamentos ao ouvido do povo de Israel, então agora a ordenança de Deus, querido, começa. Agora Deus ele chama Moisés mais uma vez e fala a Moisés: Moisés, eu vou te dar uma visão, e a visão que eu te der é a visão do tabernáculo, e eu quero que você faça então um tabernáculo aqui na terra. O tabernáculo era mais ou menos um espelho do céu, e Moisés então pergunta: mas para que o Senhor quer aqui na terra um tabernáculo? Para que eu possa descer e se fazer presente no meio do povo. E o tabernáculo, querido, que Deus passa a orientação a Moisés, era tudo do jeito que Deus disse para ele que era para ser feito. Algumas coisas, querido, na face dessa terra, eu acabo que começo, a não entender alguns tipos de crente, que perguntam assim: para servir a Deus eu tenho que fazer de que maneira? Da maneira que Deus orientou que você fizesse, da maneira que a Bíblia diz que você deve andar, da maneira que a Bíblia diz que você deve caminhar, da maneira que a Bíblia diz que você deve se vestir, da maneira que a Bíblia diz que você deve falar. É assim que é a orientação de Deus para a nossa vida. E tem gente que ainda diz: não, eu sirvo a Deus da minha maneira. Da sua maneira, querido, não vai dar certo. Porque Deus, querido, Ele é tão especialista em fazer tudo da maneira correta, porque se não fosse, Ele daria então uma visão a Moisés, dizendo: olha Moisés, eu te dei uma visão do tabernáculo, mas faça da maneira que você quiser, faça do jeito que você quiser. Mas Deus disse: não, você vai seguir as regras que eu coloquei que você fizesse. Lembra quando Deus disse a Noé: Noé, eu vou derramar água sobre a terra, vai ter um dilúvio, eu vou acabar com tudo.
Deus poderia dizer para Noé: Noé, faz uma arca da maneira que você quiser, mas não, Deus disse para ele: vai ser de tal maneira, vai ser desse jeito, vai ter tanto de altura, tanto de largura, vai ter tantos lugares, e a orientação foi feita da maneira. Deus, quando ele chega para um homem chamado Davi, ele diz: Davi, você não vai construir o templo, mas o teu filho irá construir, mas eu vou te dar aqui, um mapa, a orientação da maneira que deve ser construída. E antes que Davi morresse, ele chama Salomão e diz: Salomão, eu não pude construir, você vai fazer a casa de Deus, mas está aqui, não saia da planta, faça da maneira que Deus disse que era para fazer, porque senão não vai dar certo. E quando Moisés então começa, queridos, a fazer o tabernáculo, algo importante aqui existia. No alpendre do tabernáculo existia o altar do holocausto, aonde o sacerdote fazia ali o rito do sacrifício. E o interessante é que quando eu comecei a olhar para isso, querido, não era de qualquer maneira. Tinha as maneiras que Deus ordenou que fizesse, tinha os horários que eles tinham que cumprir, e o próprio Deus em Levítico 9:24 vai dizer que não foi o homem que acendeu o fogo no holocausto, foi o próprio Deus que acendeu aquele fogo no holocausto. Então aqui eu já posso ter noção, querido, não é o pregador que acende fogo, não é o pastor que acende fogo, não são os levitas que acendem fogo, é o próprio Deus que derrama fogo sobre o holocausto. Ai, Turialai, Tacamandarai. E ele ainda disse: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Antes de entrar no santuário, havia ali uma bacia de bronze, aonde o sacerdote se limpava, aonde o sacerdote se purificava, antes de entrar no santuário. Após ele se purificar, ele entrava no santuário, e quando ele entrava no santuário, à tua esquerda tinha ali a menorá, a luz significava a luz, o brilho daquele lugar. Ao lado direito tinha os pães da preposição, que significava o alimento. Na tua frente tinha o altar do incenso, que significava a oração. E ali Deus disse: depois do altar do incenso, você vai colocar ali um véu, e para dentro desse véu será o santo do santo, aonde a arca da aliança, a minha presença, vai estar. Queridos, quando eu comecei a olhar para isso, eu comecei a imaginar, querido, quando o povo se reunia, Deus descia naquele lugar, e a glória, a presença de Deus se manifestava no meio do povo. Queridos, o que adianta nós sairmos de casa, arrumarmos bem vestido, passarmos o melhor perfume, colocarmos a melhor roupa, se a glória de Deus não se manifestar no nosso meio? Ai, Rialamandesso, disso nada vale, meus queridos. Quando eu comecei a olhar para isso, um Deus zeloso, que fez com que Moisés fizesse a construção do tabernáculo para a manifestação da glória dele no meio do povo. O tempo se passou e agora eu começo a pregar. 3 coisas, querido, que nós não devemos fazer para que a presença de Deus não vá embora de nossa vida. Eu comecei a olhar para a Bíblia, irmãos, e eu vi um homem por nome de Eli, um sacerdote, um mau sacerdote,
um mau representante de Deus na face da terra. Eli, querido, ele dava mais honra para os seus filhos do que para Deus. Ele olhava para os teus filhos e cuidava mais dos seus filhos e honrava mais os teus filhos do que honrava a Deus. E ele olhava do céu o nosso Deus e dizia: isso não está certo, isso não está certo. E ele ia jogando o pecado dos filhos para baixo do tapete e achava que estava tudo certo e que Deus não estava vendo. A Bíblia, querido, vai dizer que no tempo de Eli, Deus já não falava mais, já não tinha mais visão. Por quê? Porque a presença de Deus não se manifestava em meio àquele que estava à frente e honrava mais os filhos do que a Deus. Oh, querido, pensa comigo, irmão. A Bíblia diz que se você amar mais o teu filho do que a Deus, querido, você não é digno dele. Se eu amar mais a minha esposa do que a Deus, eu não sou digno dele. Se a minha esposa me amar a mim mais do que a Deus, não é digno dele. Se você amar mais o teu carro, o teu cachorro, o teu vizinho, que se alguém aqui na face dessa terra, se você colocar alguém no lugar de Deus, você não é digno dele. Querido, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, chegaram a ponto de se prostituírem na porta do templo, e esse homem não fez nada. Estava achando que ia ficar desta maneira. E Deus disse: agora é hora de eu entrar em ação. E Deus então assopra o inimigo, os filisteus vêm. E agora a batalha vai começar a ser travada. Ofni e Finéias, sacerdote, mandam então pegar a arca. Traga a presença, porque a briga está ficando feio. Querido, mas deixa eu te avisar uma coisa: presença de Deus com vida errada não vale nada. Tem gente que só quer buscar a presença quando o negócio aperta, mas não conserta a vida. Não adianta nada. Trouxeram a presença, mas os filisteus assolaram o povo de Israel. Eli está sentado numa cadeira, esperando com que a resposta viesse. E agora vem a primeira notícia: Eli, perdemos a guerra. Querido, naquele tempo, o povo que guerreava, perder uma guerra, era muito triste, irmão. Ali começa o coração do profeta, o coração do sacerdote, a bater e dizer, talvez dentro dele assim: Deus, eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Está tudo errado, está tudo consertado, mas nós vamos consertar, Deus, nós vamos colocar tudo no lugar. Mas enquanto talvez ele estava pensando nisso, a segunda notícia chega e diz: os seus 2 filhos morreram. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa: perder um filho para Deus é válido, irmão. Perder um filho para Deus é válido, irmão. Você pode até chorar pela dor da perda, mas se você perdeu para Deus, você não perdeu, você ganhou a batalha na face dessa terra. Mas perder filho para o diabo, irmão, isso não vale, irmão.
Alamandarabadaragasóbia. Perder filho pro diabo não dá, irmão. O que eu vou fazer? O meu filho não quer, prega a verdade, doe o que doer, mostre para ele na Bíblia que ele está errado e que se ele morrer ele vai para o inferno. Fale a verdade, pregue a verdade e continue crendo, porque a Bíblia tem uma promessa: aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Aracharabadaragai. Mas perder filho para o diabo, irmão. Quantas vezes vinham pessoas atrás de mim pedir oração para filhos e falavam: eu já perdi a esperança. Que isso, irmão? Está lá na biqueira, não quer nada, vai morrer. Não, vamos lutar. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Nós não podemos deixar, irmão, que o inimigo venha roubar o bem mais precioso. Filho é herança do Senhor. Agora o coração do sacerdote quebra, irmão. Enquanto ele estava pensando: quando eles voltarem, eu vou botar eles no lugar, eu vou exortar a eles, eu vou dizer para eles que eles estão andando errado. Mas agora não dá mais. Agora é tarde. Agora eles já estão mortos. Aí sabe o que acontece? Vem a terceira palavra. E disseram ele: a presença foi embora. Levaram a presença de Deus embora. Aí o homem cai duro e morre. Agora para você pensar, irmãos. Uma vida servindo a Deus. Ele morreu acho que com 98 anos de idade, servindo ao Senhor, para chegar no final de tudo, irmãos. Você ficar sabendo que você perdeu a batalha, perdeu os seus filhos e perdeu a presença. Irmão, acho que a pior coisa da face dessa terra é alguém um dia chegar para você e olhar para você e cantar aquela música daquela cantora que assim: aonde está o brilho dos teus olhos? Teu sorriso já não é mais como antes. O amor se esfriou, entrou o ódio. Que isso, irmão? Aí Deus levanta um menino, por nome de Samuel. Evangelista, mas depois ficou tudo bem, mais ou menos. Samuel levantou e começou a colocar ordem naquilo que estava errado, mas a presença ainda estava longe, estava lá na casa de Abinadab, lá longe. Sabe o que é o problema hoje, irmão? Que os anos se passaram e o povo foi acostumando a ficar longe da presença. O povo foi se acostumando a ficar longe da presença. Sabe o que Deus me diz, missionária? Que tem igrejas assim, olha, e as pessoas dizem: vamos hoje buscar a presença. Aí vem num culto de domingo, aí enche da presença, mas quando termina o culto, não leva a presença embora, não cultiva a presença de Deus dentro do teu coração.
Eu sei onde está a presença está lá. Quando eu quero eu vou lá, quando eu quero eu vou ali, mas não cultiva a presença dentro do teu coração, mas não leva a presença embora junto com você, não anda com a presença, não acorda com a presença, não dorme com a presença. Alamandure abandacasóbia. Reixai tuiahando rabash. Aí Samuel diz: Deus, eles me rejeitaram. E Deus diz: não rejeitaram a ti não, Samuel, rejeitaram a mim. Rejeitaram a mim. Só vem atrás de mim quando querem, só vem atrás de mim quando precisam. Fica tranquilo, eles querem um rei, dá Saul como rei a eles. Agora, Saul, querido, ele não fez o que Eli fez. Ele dava honra aos filhos e não dava honra a Deus. Saul, ele não fez isso. Saul, além dele não dar honra a Deus, ele queria a honra para ele. Olha a presença indo embora. Deus está só olhando. Deus está só olhando. Querido, ser honrado na face dessa terra é bom, mas quando o homem começa a querer honra, ai irmão, perdeu, Deus está olhando e dizendo: ei querido, deixa eu dizer uma coisa, que Deus desceu quentinho do céu aqui, até quando Deus te honra, a honra é para Ele. Ai, talabadara sóbia, ramanderebedegues. Saul diz: não, vamos lá povo, o Saul está chegando, salve o rei Saul, o grande rei Saul. E Deus está olhando, mas o que é isso? O que é isso? As pessoas vão buscando honra. Eu quero honra, eu quero honra, eu quero honra, eu quero mais honra. Vão me honrando, e as pessoas vão se estufando, irmão, na face dessa terra, e a presença vai embora. E a presença está longe, está lá longe. Aí Deus ordena que faça de um jeito, aí ele diz: não, eu sou homem honrado, eu faço do meu jeito, da minha maneira, e vai dar tudo certo. É para matar tudo, Saul? Nada, eu faço do meu jeito, eu sei como fazer, a honra é minha, a glória é minha, é tudo para mim. Samuel chega e diz: ei, Deus não disse que era para matar tudo? Ele disse: não, mas eu matei. Virou mentiroso ainda. Não, foi executado, não, mas... Aí Deus começa a cutucar a costela dos bois, das vacas. Ué, mas o que é isso aí? O que é isso que eu estou ouvindo? Que mugido é esse? Não, porque aí quer encobrir, irmão, quer dar um jeito. Querido, do seu jeito não vai dar certo. Faz do jeito que Deus mandou fazer, porque se não fizer, não vai dar certo. A honra sempre será de Deus. A glória sempre será de Deus. Como que acabou, irmãos, a vida desse homem? Atormentado por demônios, enviado pelo próprio Deus. Vai lá, entra nele, está desobediente, entra nele, chacoalha a vida dele. Sabe por que Deus fez isso? Para ver se acordava, irmão.
O que Deus fez com Nabucodonosor. Está achando que isso é alguma coisa? Vai ficar igual um animal. Vai comer grama. Para ver se acorda, irmão. Olha, Deus é mau. Não, irmão, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Ele só quer que você siga as regras dele, se você quiser andar na presença dele. E se você quiser andar na presença dele, tem que ser da maneira dele, porque do teu jeito não vai dar certo. Além de ser atormentado, começa a perseguir aquele que Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Pronto, irmão, virou perseguidor agora. Aí acabou morto na batalha. Agora Davi toma o reinado. E agora nós chegamos na mensagem em que nós iniciamos. Cadê Davi? Davi está numa reunião. O que Davi estava dizendo? Olha, chama os sacerdotes, chama os levitas, chama todo mundo, e vamos entrar num consenso aqui. Se parecer bem aos olhos dos irmãos aí, nós precisamos da presença. Nós precisamos trazer de volta a presença. O que Davi estava falando? Literalmente Davi estava falando: eu não posso tomar conta de uma nação sem a presença. Não dá. Eu preciso da presença. Você que me ouve, irmãos, pela rede social, pastores, missionários, evangelistas, pregadores do evangelho, levitas do Senhor, pelo amor de Deus, se tiver sem a presença, não coloca a mão no microfone. Está vazio, passa para outro, vai se encher, mas não pregue sem a presença, não louve sem a presença, não toque sem a presença. Alabadaragas. Davi disse: não dá, eu preciso da presença para me reinar. Sem a presença dele não dá. E os irmãos disseram: está certo, Davi, vamos buscar a arca, vamos trazer a presença de volta. Aí o erro vem: como nós vamos trazer? Aí alguém se levanta e fala assim: no carro de boi. Aí eu vejo Deus fazendo: no carro de boi não. Não, nós vamos fazer um carro de boi novo. Não, Deus está dizendo: não, no carro de boi não. Carro de boi, querido, é instrumento do inimigo, é instrumento dos filisteus. Vocês vão querer trazer a minha presença sendo carregada pelo inimigo? Isso não vai dar bom. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão trazendo a presença em carros de boi para dentro da igreja. Assim, irmão, assim, ó. Ai, nós vamos fazer um congresso, vai lotar, vai explodir, vai ter cantor de fora, mas estão trazendo que jeito? Ah, no carro de boi. Olha, no carro de boi, não, mas nós estamos pagando caro, mas está na obediência de Deus. Não, nós estamos trazendo no carro de boi mesmo. Olha, não vai dar certo. Trazer presença em carro de boi traz morte. E assim, ó,
de gente trazendo presença para dentro da casa de Deus em carro de boi. Por que não traz da maneira correta? Porque da maneira correta a igreja esvazia, mas se trazer no carro de boi fica cheio. Então traz no carro de boi para ver. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. Raito calabaxerebandarabas. Rabassura banda rechebe. Que a tutam kudarabaxeremanto repatore canderebete. Repapando replaxeremande rebaxe canto caço. Tu que amanto rabada sópia. Estica tua mão, filha. Quantas vezes eu te vi chorar. E eu nesta noite trago meu filho embaixo de autoridade para dizer para você: continua trazendo a minha presença da maneira que você tem trazido. É no joelho, é no choro, é na lágrima. Está vazio, mas tem a minha presença. Está vazio, mas eu manifesto aqui no meio. Ai, Ramanderebadagasóbia, eu vou te honrar, diz o Senhor dos Exércitos. Riabaço calama, tecamadalash, riaba tocandrebra. Ai, tocon chocantura xereha, riaba dagasebede. Ei, e eis que te digo ainda, fica daí, ó, olhando e observando, covarde, covarde, covarde. Ash, riabas, riacandoras, riabadagaço. Não se esqueça que meus olhos percorrem toda a terra. Pastor, foi o tempo, pastor. 15, 18 anos atrás, 20 anos atrás, o senhor se lembra? Quando os pregadores falavam assim, ó, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Aí o povo levantava, ia um atropelando o outro. Eu lembro que ficava pessoas aqui embaixo, aqui assim, ó, querendo, suspirando, em desejo de ser cheio da presença de Deus. Hoje você chega nas igrejas e pergunta: quem não é batizado com o Espírito Santo? 90% levanta a mão. Quanto tempo? 5, 6, 10 anos. Cadê o anseio pela presença? Cadê o anseio em ser cheio do Espírito Santo? Cadê o anseio? Buscam qualquer outra coisa, menos a presença. Lembra quando as pessoas eram batizadas, pastor? Nós tínhamos que colocar dentro do carro, levar embora, explicar para a mãe que não era crente, que aquilo lá estava sendo batizado pelo Espírito Santo. Dormia, a mãe ligava, dizia: tá até agora, amanheceu desse jeito. Levantava de manhã, ia cumprimentar o vizinho, raxeremandaraia. Hoje, fui pregar numa igreja, achei que eu estava errado, irmão.
igreja tinha mais de 100 pessoas, não ouvi um falar em língua. Quando alguma coisa emocionava, eles batiam palma. Nem glória ao Deus eles davam. Fui embora há muito tempo. Queridos, o desejo do meu coração nessa noite, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, irmão, busque a presença de Deus no teu coração. Nós vamos conversar, viver um tempo daqui para frente, que você vai precisar de muita presença de Deus na sua vida. Mantenha essa chama dentro do teu coração. Não caia, irmão, nos erros, nem de Eli. Não caia nos erros, nem de Saul. Não caia no erro também de Davi. Vai dizer, missionária, que alguém um dia já não chegou para você e disse assim: olha, eu estou fazendo isso. Você falou: mas quem mandou você fazer isso? Você: foi a Chiquinha da revelação. Falou: mas isso aí está fora. Não é assim não. Não é para trazer a presença em carro de boi, Senhor, não. Mas que jeito que é para trazer a presença? Pergunta para o sacerdote. Você tem um pastor, você tem a missionária, você tem líderes aqui. Não é do seu jeito, não vai dar certo. Não sabe como fazer? Pergunta para o sacerdote. O sacerdote sabe como carregar a presença, trazer a presença, manter a presença. Eu encerro aqui dizendo: cuidado. Se você tem, preserva. Se perdeu, busque novamente, mas traga direito. E mantenha a presença. Passou muito tempo, não vai dar. Talvez na próxima ministração, na semana que vem, eu trago aqui como manter a presença de Deus dentro do teu coração. Se coloque em pé e adore ao Senhor nesta noite com as suas palmas. Glorifique ao nome dEle, exalte ao nome dEle, mantenha-se na presença de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O missionário estará orando e agradecendo a Deus. Vamos orar, né? Glória a Deus. Presença linda, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Igreja, se esforça para Deus como você se esforça para ganhar o seu pão. Você não falta serviço, falta? Então, não falta culto. Não deixe de vir na casa do Senhor para fazer outras coisas. Coloca o Senhor sempre em primeiro lugar na tua vida, porque Ele tem cuidado de ti. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, te damos graças. Te adoramos nessa noite por tudo que o Senhor tem feito, pela presença do Senhor conosco, que não merecemos, Deus. Mas é ela que nos sustenta, Senhor. Oh Deus, obrigada por tudo, Deus, por este culto no qual o Senhor nos presenciou. Nós viemos aqui cultuar e adorar o Senhor e estamos agraciados por Ti, Deus, é nós recebendo. Deus, obrigada por os feitos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco nessa terra. Meu Deus, continua bradando nessa terra.
levantando homens, Senhor, e mulheres cheios do Teu Espírito, que não se corrompem, que não se entregam à vaidade desse mundo. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, leva todos em paz e segurança para os seus lares. Eu oro em nome de Jesus, já te agradecendo, Senhor Deus, por todos os Teus cuidados. Amém. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e essa comunhão através da pessoa do Espírito Santo que aqui se faz presente conosco, que todos nós juntos possamos dizer em apenas uma voz: amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.